Vamos lá, pessoal. Vou tentar gravar aqui mais uma vez. A conexão é muito difícil. O Periscope tá de mal comigo. Toda hora eu tento gravar e a conexão cai, a internet cai. Mas eu vou insistir, é a terceira tentativa. Gravação de um vídeo rápido com comentários breves sobre as questões de direito administrativo da prova da magistratura do Estado do Rio de Janeiro. A prova foi em fevereiro agora de 2016. Bom dia, professora Wólia Bonfim. Grande abraço, professora. É um prazer ter você aqui. Rafaela Lopes, bom dia para você. Bom dia a todos que estão falando comigo agora. O Tribunal de Justiça, o concurso está acontecendo, a prova, a primeira fase foi agora, tá? Vamos comentar então as questões objetivas de direito administrativo. A primeira questão, a questão 74, ela trata... Parabéns para você também, professora Wólia, muito obrigado. A primeira questão de direito administrativo, a questão 74, tratava dos princípios da administração pública. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre os princípios do direito administrativo. Letra A. O princípio da publicidade possui repercussão infraconstitucional, com regulamentação pela Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, 2011, na qual foram contempladas duas formas de publicidade, a transparência ativa e a transparência passiva, aplicáveis a toda a administração direta e indireta, mas não incidentes às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos do orçamento, como ocorre no contrato de gestão. Essa questão está errada. Na primeira parte ela está perfeita. O erro está na segunda parte. Quando fala que ela não incide sobre as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, tal como o contrato de gestão. Essa parte está errada. O artigo 2º da Lei de Acesso à Informação expressamente diz que a lei não se aplica apenas à administração pública, mas também às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos do orçamento, subvenções sociais, etc., especialmente contrato de gestão e outros instrumentos similares. Então, a primeira questão errada, vamos eliminá-la. Letra B. Pelo princípio da continuidade do serviço público, não podem os serviços públicos ser interrompidos, visto que atendem às necessidades prementes e inadiáveis da coletividade, portanto não é permitida a paralisação temporária de atividades, mesmo se tratando de serviços prestados por concessionárias e permissionários, mediante pagamento de tarifa como fornecimento de energia, ainda que o usuário esteja inadimplente. Ainda que o usuário esteja inadimplente é a parte errada da questão. A Lei 8987/95, no seu artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2, admite o corte do serviço público pela concessionária, após prévia notificação, se o usuário estiver inadimplente. E o STJ admite como constitucional essa possibilidade. Letra C. As súmulas 346 e 473 do STF, que tratam da declaração de nulidade dos atos administrativos pela própria administração e da revogação destes por motivos de conveniência e oportunidade, demonstram que o direito administrativo brasileiro não adotou a autotutela como princípio. É o contrário. As súmulas 346 e 473 do STF consagram a autotutela como princípio ao estabelecerem que a administração pode revogar, por conveniência e oportunidade, ou anular por ilegalidade seus próprios atos. Letra D de dado. A fim de tutelar o princípio da moralidade administrativa, a Constituição Federal prevê alguns instrumentos processuais, como a ação civil pública, na defesa dos direitos difusos e do patrimônio social. A ação popular, que permite anular atos do poder público contaminados de moralidade administrativa, desde que reconhecido o pressuposto da lesividade. Da mesma forma como acontece com a ação de improbidade administrativa, que tem como requisito o dano patrimonial ao erário. Um erro aqui, bem claro na parte final, a ação de improbidade ela não tem como requisito o dano patrimonial ao erário. É uma das possibilidades, aquela possibilidade colocada no artigo 10 da Lei 8429/92. Mas a lei de improbidade não pressupõe necessariamente dano ao erário. É possível o ato de improbidade por enriquecimento ilícito, artigo 9º, e também por violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Portanto, o resto é a letra E. A letra E é o gabarito, a questão correta. Letra E, o STF entende que, muito embora, pela aplicação do princípio da impessoalidade,
a administração não possa ter em mira este ou aquele indivíduo de forma especial. O sistema de cotas, em que se prevê a reserva de vagas pelo critério étnico-social, para ingresso em instituições de nível superior, é constitucional e compatível com o princípio da impessoalidade, já que ambos têm por matriz comum o princípio constitucional da igualdade. A questão de cotas é sempre uma questão controvertida, mas o Supremo Tribunal Federal tem precedentes em que ele admite a constitucionalidade da reserva de vagas em instituições de ensino superior para determinado grupamento de pessoas, por questões étnicas ou por questões sociais. Essa é uma questão já decidida pelo Supremo, portanto, o gabarito da 74 é a letra E. Questão 75. Considere a seguinte situação hipotética. Policial civil do Estado do Rio de Janeiro recebe pena de demissão por haver emprestado imóvel de sua propriedade para o depósito de 2 veículos. A pessoa, obrigado Rafaela, isso é 74E. A pessoa em relação à qual posteriormente se descobriu integrante de quadrilha direcionada a roubos e furtos de carros, que já havia sido condenado a cumprir pena alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo crime de falsificação de papéis públicos. Verifica-se que vários inquéritos que tinham tal pessoa como investigada tramitaram na delegacia em que o policial estava lotado, bem como prisão em flagrantes. Sobre a possibilidade de o policial obter a revisão da pena imposta, vejam que ele foi demitido na via administrativa, sobre a possibilidade do policial civil obter a revisão da pena imposta, buscando sua mitigação, recorrendo às vias judiciais, é correto afirmar que, em vez alternativas. Letra A. Não cabe pleitear a revisão da pena imposta perante o Poder Judiciário, pois o controle jurisdicional deve alcançar todos os aspectos de legalidade dos atos administrativos, não podendo, todavia, estender-se a valoração da conduta que a lei conferiu ao administrador, no caso em tela expressada pela escolha da sanção a ser imposta. Na errada alternativa, é claro que a via judicial estará sempre aberta, eventualmente para rever excessos praticados no processo disciplinar. Letra B. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que não há que se falar em presença de discricionariedade no exercício do poder disciplinar pela autoridade pública, sobretudo no que tange à imposição de sanção disciplinar. Por esse motivo, possível o controle judicial de tais atos administrativos de forma ampla, razão pela qual o Poder Judiciário pode rever a pena aplicada no caso em tela. A letra B está correta, é o gabarito da prova. Eu, pessoalmente, tenho uma crítica. É verdade que o STJ consagrou a ideia de que o processo disciplinar ele seria vinculado e, portanto, não haveria discricionariedade por parte da autoridade administrativa na aplicação da sanção. Mas é verdade que a doutrina ela discorda disso. Eu, pessoalmente, discordo, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro também e outros autores, e a afirmação que a doutrina geralmente traz é no sentido de que existe sim alguma margem de discricionariedade na valoração da conduta, na ponderação da sanção a ser aplicada pela autoridade administrativa, especialmente porque os tipos administrativos, ao contrário dos tipos penais, eles são mais abrangentes, têm condutas mais abertas, de modo que a autoridade administrativa ela tem uma certa liberdade para averiguar a sanção mais adequada ao caso concreto. No entanto, vejam, a letra B, ela fala, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que não há que se falar em presença da discricionariedade. E aí está certo. Apesar da doutrina criticar isso, realmente o STJ vai nessa linha. Então a letra B é a questão que está correta. Pois é, uma pegadinha isso, porque a doutrina realmente discorda, mas vejam, né? A gente tem que jogar conforme a música, o STJ, a questão levou para o STJ. Realmente o STJ tem precedentes quanto à vinculação. Agora, a doutrina discorda. Eu, pessoalmente, a professora de Pietro e vários autores vão discordar dessa questão. Bom, só para continuar aqui nessa questão, na questão 75, letra C dizia a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que poderiam ser invocados na aplicação da sanção disciplinar não se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que o STF descarta em abstrato a possibilidade dessa análise da sanção disciplinar pelo judiciário. Ao contrário, a jurisprudência admite a revisão da pena disciplinar, especialmente por conta desses princípios. Letra D, o STJ já assentou a possibilidade de administração pública
por razões discricionárias, conveniência e oportunidade, deixar de aplicar a pena de demissão, quando em duvidosa a ocorrência de um motivo previsto da norma, comina tal espécie de sanção. Quer dizer, não vou nem continuar, está errada a questão, obviamente que se a lei prevê aquela hipótese como hipótese de demissão, aí, nesse caso, já feita a ponderação necessária, a autoridade tem que aplicar a sanção de demissão, sob pena de irregularidade. Letra E. Quando se trata de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentam ou que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa do contraditório. Assim, deve o magistrado aguardar o deslinde da questão na seara criminal para, em seguida, ajuizar demanda para a revisão da sanção disciplinar. Está totalmente errado. O magistrado deve aguardar o deslinde da questão na seara criminal para, em seguida, ajuizar demanda para a revisão da sanção disciplinar. Parece que tem um erro aqui de digitação. Não é possível que a questão leve para esse lado. Não tem que aguardar nada. Primeiro que o magistrado não tem que aguardar. O magistrado provocado, ele vai sentenciar. Segundo que o magistrado não aguarda para ajuizar demanda. Quem vai ajuizar demanda de revisão da sanção disciplinar é o interessado, obviamente. Então essa questão está bem errada. Portanto, a questão 75, ela tem como gabarito a letra B de bola. Vamos à questão 76. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre aspectos do contrato administrativo. Letra A. Os contratos administrativos são regidos pela Lei Federal 8666/93, regulando-se pelas suas cláusulas e pelos seus preceitos de direito público, não podendo haver aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos, nem das disposições do direito privado. Está errado. A Lei 8666/93 expressamente diz que se aplica em regra normas de direito público ao contrato administrativo, mas supletivamente serão aplicadas as normas de direito privado. Então, naquilo que não contrariar a Lei 8666/93, quando houver especialmente uma lacuna também em relação ao tratamento dos contratos administrativos, a própria Lei 8666/93 determina a aplicação supletiva do direito privado. Aliás, a regra se inverte quando você está diante de um contrato privado da administração pública, como locação, comodato, financiamento, etc. Lá no contrato privado se aplica o direito privado como regra e supletivamente o direito público. Mas aqui no contrato administrativo se aplica o direito público e supletivamente o direito privado. Está errada a letra A. Letra B. Caberá ao poder público contratante optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro, caução em títulos da dívida pública emitidos conforme definido pelo Banco Central do Brasil, seguro-garantia e fiança bancária. Essa letra B é uma pegadinha, porque as garantias, em princípio, estão certas. E o candidato tende a entender ali que a pegadinha está no elenco das garantias. E aí verifica que o elenco está correto e tende a marcar como correta a questão. Mas não, a questão está errada, porque não compete ao poder público, não cabe ao poder público contratante optar pela garantia. Cabe ao contratado. A Lei 8666/93 dispõe que cabe ao contratado escolher uma dessas garantias. Letra C. A duração dos contratos fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo, no caso de aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, a duração estender-se pelo prazo de até 60 meses, após o início da vigência do contrato. Bom, está errada a questão. Na verdade, a parte inicial está certa. Em princípio, a duração do contrato fica adstrita ao crédito orçamentário. O erro da questão está na parte final, porque o contrato de aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática tem prazo máximo de 48 meses. É o que aparece no artigo 57, inciso 4, da Lei 8666/93. Então não é 60 meses, é 48 meses. Está errada a letra C. Dedidado, a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, exonerando a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que a nulidade for declarada. A parte inicial, em princípio, está correta, o erro está na parte final. A administração pública tem o dever de indenizar o contratado por tudo que foi executado
até a data da nulidade. É o que está no artigo 59, parágrafo único da Lei 8666/93. A, B, C e D erradas, portanto, sobra a letra E. A letra E é o gabarito, questão correta. Então vamos ver a letra E. São cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Perfeita. A letra E encontra respaldo no artigo 55 e o contratado vai ter que manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação, a qualificação que ele apresentou durante a licitação, e se não fizer isso, isso será inclusive hipótese de sanção e eventualmente rescisão do contrato. Então, 76, letra E. Obrigado, Rafaela Lopes, botando aí o gabarito para a gente. Bom, agora a gente vai para a questão 77. Questão 77 da prova. O acordo firmado entre a administração pública e pessoa do setor privado, com o objetivo de implantação ou gestão de serviços públicos, com eventual execução de obras ou fornecimento de bens, mediante financiamento do contratado, contra a prestação pecuniária do poder público e compartilhamento dos riscos e dos ganhos entre os pactuantes, é denominado. E aí vem as questões. Letra A, contrato de PPP. Letra B, contrato de concessão comum. Letra C, termo de fomento. Letra D, contrato de gestão. Letra E, termo de colaboração. Bom, o gabarito aqui é mais simples. Essa questão é bem simples. Letra A, contrato de parceria público-privada. Por que PPP? E por que não concessão comum ou qualquer outro tipo de contrato, nesse caso? Porque, vejam, no enunciado se falou em serviços públicos. PPP tem por objeto serviços públicos, em regra. Fala eventual execução de obras ou fornecimento de bens, PPP. A PPP não pode ter por objeto único a execução de uma obra, mas aqui fala eventual execução de obras, atrelada ao serviço público, PPP, sem problema. Financiamento do contratado, contraprestação pecuniária do poder público. A contraprestação pecuniária do poder público é uma imposição na lei de PPP. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 11.079/2004, determina que na concessão especial, PPP, o poder público pague ao parceiro privado. E compartilhamento dos riscos e dos ganhos entre os pactuantes. A repartição objetiva de riscos é uma diretriz na PPP, e essa possibilidade de compartilhamento de ganhos, ela aparece também na lei da PPP como uma possível cláusula do contrato, no artigo 5º da lei. Então aqui bem simples a questão da 77, sem maiores dificuldades. Letra A é o gabarito da questão 77. Bom, vamos à questão 78. Considere a seguinte situação hipotética. Integrantes de movimento popular invadiram imóvel rural pertencente à empresa X, localizada no município São Fidélis, estado do Rio de Janeiro. Os integrantes do movimento permaneceram no local, embora a empresa X tenha tomado todas as providências judiciais cabíveis a fim de obter a reintegração de posse, até mesmo com pedido de intervenção federal deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em virtude do descumprimento por parte da Polícia Militar Estadual de requisição de força policial judicialmente determinada. Decide a empresa X ajuizar ação de indenização em face do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, na questão 78, o enunciado vai perguntar a respeito desse caso, é correto afirmar. Letra A. É possível julgar a ação procedente com a condenação do Estado do Rio de Janeiro pela atual adoção da teoria do risco social, segundo a qual o foco da responsabilidade civil é a vítima, e não o autor do dano, de modo que a reparação estaria a cargo de toda a coletividade, dando ensejo ao que se denomina a socialização dos riscos. Bom, essa questão, eu diria, ela não está completamente errada no seu enunciado. O problema é que ela não tem uma relação, ao meu ver, tão direta quanto ao fato narrado no enunciado da questão.
Então, essa letra A está errada. Quer dizer, não está errada totalmente, ela só não tem pertinência em princípio com o julgamento do caso, me parece. Letra B de bola é o gabarito, letra B é a questão correta, de acordo com o Tribunal de Justiça. Diz lá, a ação indenizatória poderá ser julgada procedente para imputar ao Estado a responsabilidade pelos danos causados pela ação coletiva de terceiros, desde comprovada a omissão culposa do poder público, como ocorreu no caso em tela. Esse é o gabarito do concurso, esse é o gabarito dado pelo TJ do Rio de Janeiro. É claro que você poderia discutir aqui a questão da omissão culposa do poder público, porque há aquela discussão enorme em relação à natureza jurídica da responsabilidade do Estado por omissão. É uma parcela importante da doutrina, como Celso Antônio Bandeira de Mello, diz que essa responsabilidade vai ser por culpa. E aqui se fala omissão culposa, estaria certa essa afirmação nessa linha de entendimento. Eu, pessoalmente, e outros autores também vão dizer que, na verdade, aqui a gente traria a responsabilidade do Estado, mas pela omissão específica. Porque, vejam, o enunciado diz que havia decisão do TJ determinando o auxílio de força policial e houve o descumprimento da decisão judicial pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, me parece caso de omissão específica, mas eu adotaria a tese da responsabilidade objetiva. É uma questão certamente discutível e até passível de impugnação, eu diria, porque o STF e o STJ não possuem posição consolidada sobre a natureza da responsabilidade em caso de omissão. Mas aqui realmente, se a gente for olhar para as provas de concurso público em geral, eles têm apresentado como gabarito correto a responsabilidade subjetiva em caso de omissão. E, portanto, aqui mais uma vez, eles vão nessa linha, letra B de bola. Obrigado, Denise. Mas, enfim, eu pessoalmente discordaria da expressão omissão culposa. Eu não trataria a questão a partir da culpa, e sim da responsabilidade objetiva. Mas é a minha posição pessoal. A letra B é a questão correta. Vamos só terminar aqui a questão falando das outras alíneas. Letra C. Não poderá ser julgada procedente a ação proposta pela empresa X, tendo em vista que desde a Constituição de 46, o Brasil adota a teoria do risco administrativo, etc, etc. Bom, está errada a questão porque a ação vai ser julgada procedente. Está evidente no enunciado que a ação tem que ser julgada procedente. Está certo que a teoria do risco e a responsabilidade objetiva foram consagradas na Constituição de 1946. Perfeito. Mas a ação tem que ser julgada procedente, não improcedente. Letra D, cabe o julgamento pela procedência da demanda da empresa X em razão da adoção da teoria do risco integral no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, na verdade, a teoria do risco integral não foi adotada como regra. Ela é até adotada em alguns casos excepcionais, como dano ambiental, dano nuclear, algumas questões que geram polêmicas, mas que se admite lá o risco integral. Aqui não. Aqui é a teoria do risco administrativo. E letra E, é necessário que seja decretada a improcedência da demanda. Já está errado aqui, tem que ser procedente a ação, pois o Estado, no caso, não pode ser responsabilizado pela ausência de força policial para a reintegração. Está completamente errada a letra E. Obrigado, Caetano, pelo elogio. Bom, então é essa questão 78, o gabarito, letra B de bola. Penúltima questão, obrigado, Rafaela, também. Vocês são muito queridos, muito obrigado. Penúltima questão da prova de direito administrativo, questão 79. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre aspectos da improbidade administrativa. Letra A, improbidade administrativa. Letra A, considerando que as pessoas jurídicas não podem ser beneficiadas por atos ímprobos, não sendo condenadas por sua prática, é de se concluir que, de forma correlata, que não podem figurar no polo passivo de uma demanda de improbidade, que deverá voltar-se contra seus sócios. Está errada a questão, e aqui eu pessoalmente fico feliz em estar errada a questão, e eles colocarem como errada, porque é uma polêmica doutrinária. E eu, pessoalmente, eu tenho uma relação emocional com essa questão, porque eu tenho um livro sobre improbidade administrativa, escrito com o meu amigo, professor de São Paulo, Daniel Assunção, professor de processo civil. Eu e Daniel defendemos no nosso manual de improbidade que a ação de improbidade pode ter como réu pessoa jurídica. E a pessoa jurídica pode praticar sim improbidade e ela se encaixa na lei de improbidade no artigo 3º da Lei 8429/92.
Mas olha só, pessoal, o Carvalhinho, por exemplo, e outros autores entendem que pessoa jurídica não pode ser ré na ação de improbidade. Então há uma polêmica doutrinária, mas a maioria, inclusive o próprio STJ tem precedente, e eu vou nessa linha também, na doutrina, que pessoa jurídica pode ser ré na ação de improbidade, na forma do artigo 3º. O artigo 3º, ele determina a aplicação da lei de improbidade para todo aquele que não é agente público. E a gente defende a tese que se aplicaria, então, para pessoas físicas e pessoas jurídicas também. Letra A está errada, letra B de bola, há que se reconhecer a ocorrência de bis in idem e, por consequência, de ilegitimidade passiva do ex-vereador para responder pela prática de atos de improbidade administrativa, de forma a estear a extinção do processo sem julgamento do mérito, pois o julgamento de vereadores é exclusivamente político. Essa questão levanta um tema polêmico da aplicação da lei de improbidade a agentes políticos, mas ela está errada porque expressamente ela está dizendo aqui ex-vereador. Ex-vereador, e aí os tribunais superiores, nesse ponto é mais tranquilo, determinam que para ex-agentes políticos a lei de improbidade é completamente aplicável. A discussão que ainda está hoje na ordem do dia é se a lei de improbidade poderia ser aplicada aos agentes políticos atuais. Por conta da lei do crime de responsabilidade, alguns vão sustentar que só se aplicaria a lei de crime de responsabilidade e não a lei de improbidade. O STF tem precedente nesse sentido, mas eu pessoalmente, e a maioria da doutrina também, eu vou sustentar que se aplica sim a lei de improbidade e ao mesmo tempo a lei de crime de responsabilidade, sem que configure bis in idem. Agora essa questão aqui, na verdade, ela é mais fácil de ser respondida porque aqui fala de ex-vereador. E para ex-vereador se aplica a lei de improbidade sem problema nenhum. Então a letra B está errada. Letra C de casa. Na lei de improbidade consta a previsão expressa de formação de litisconsórcio entre o suposto autor do ato de improbidade e eventuais beneficiários. Assim, havendo relação jurídica entre as partes no polo passivo, é obrigado o magistrado a decidir de modo uniforme a demanda. Está errada a questão, primeiro porque a lei não fala expressamente na formação do litisconsórcio necessário, e segundo, não há aqui litisconsórcio unitário. O magistrado não é obrigado a tratar da mesma maneira todos os réus. Ele vai aplicar a dosimetria das sanções para cada um dos réus, de modo que as sanções podem ser diferentes. Esse tema é muito bem tratado pelo professor Daniel Assunção na parte de processo civil do nosso livro de improbidade administrativa. Letra D de dado, o entendimento do STJ é que a indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da petição inicial, mas depende da comprovação de início de dilapidação patrimonial, tendo em vista que o periculo in mora está no desaparecimento de bens que poderiam ser utilizados para pagamento da futura indenização. Essa questão é uma pegadinha, porque a parte inicial está correta. O STJ realmente admite essa medida cautelar, vamos chamar assim, de indisponibilidade de bens antes do recebimento formal da petição inicial da ação de improbidade. O erro da questão está na parte do periculo in mora. O STJ não exige o desaparecimento concreto dos bens que poderiam ensejar esse perigo na demora da medida cautelar. Na verdade, o STJ entende que o periculo in mora é abstrato aqui, e, portanto, se presumiria o periculo in mora, não precisaria haver a comprovação efetiva da dilapidação do patrimônio, de modo que a questão está errada por conta da sua parte final. Então, sobra a letra E, e a letra E é o gabarito dado pelo TJ. Letra E, não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. Por isso, a jurisprudência do STJ considera indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas como enriquecimento ilícito ou como atentatórias aos princípios da administração pública, ou pelo menos eivada de culpa grave nas hipóteses descritas como causadoras de dano ao erário. Essa questão é mais do que batida, ela tem aparecido com frequência em várias provas de concurso, é a tese já consagrada pela maioria da doutrina e também pelo STJ, como fala aqui na letra E. A doutrina e o STJ afirmam que para a caracterização da improbidade, a regra é o dolo, a comprovação do dolo.
O único ato de improbidade que admitiria culpa seria o artigo 10 da Lei 8429/92. E o artigo 10 fala dolo ou culpa, mas não é qualquer culpa. Eu expressamente defendo essa tese também no livro de improbidade. Essa culpa tem que ser uma culpa grave. E o STJ tem precedentes nesse sentido. De modo que a letra E está correta. A regra é o dolo, para o artigo 9º, enriquecimento sem causa, artigo 9º da Lei de Improbidade, e para o artigo 11º, violação a princípios, e se admite pelo menos a culpa grave no artigo 10. O artigo 10 da Lei 8429/92 é a única hipótese de ato de improbidade na modalidade culposa. A última questão da prova é a questão 80, e a questão 80 trata da lei anticorrupção, que é um tema da moda. Eu acabei de gravar um aulão sobre a lei anticorrupção e o curso Fórum vai disponibilizar para vocês esse aulão. Depois vejam lá no site, eu não sei como é que vai ser isso, em que momento eles vão disponibilizar, mas eu já atualizei inclusive com o decreto 8.420 de 2015, que regulamenta a lei anticorrupção. É um tema que está na moda, infelizmente, por conta dos escândalos, mas é um tema que vai aparecer em várias provas de concurso, e aqui apareceu na última questão da prova, a questão 80. Considere a seguinte situação hipotética. Empresa privada, V, ou 5 em romano, empresa privada V, acaba de vencer pregão para fornecimento de câmeras de vídeo monitoramento para colocação em todas as viaturas das polícias civil e militar do estado do Rio de Janeiro. Um dos sócios da empresa V procura o secretário estadual de Segurança Pública e lhe propõe que faça um aditivo de 25% ao valor do contrato. Em troca, a empresa V repassaria 5% de tudo que fosse pago a título de aditivo ao secretário estadual. Diante da oferta, o secretário dá voz de prisão ao sócio da empresa V e aciona a autoridade policial para a lavratura do flagrante. Tomadas as medidas criminais cabíveis, em relação à aplicação da Lei Federal 12.846/2013, Lei Anticorrupção, é correto afirmar que: letra A mera oferta de vantagem indevida a agente público não é suficiente para caracterizar ato lesivo à administração pública, etc, etc. Está errada essa questão. O artigo 5º da Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção, seu artigo 15, que elenca os atos lesivos, ele fala em propor, oferecer vantagem, não precisa haver a consumação. Então está errada a letra A. Letra B, de bola. A responsabilidade administrativa é acumulada com a judicial. Assim, o Estado do Rio de Janeiro, por meio da respectiva Advocacia Pública, Ministério Público ou ainda Controladoria Geral da União, poderá ajuizar a ação de responsabilização judicial, que observará o rito da ação civil pública, culminando com a sanção, dentre outras, da dissolução da pessoa jurídica V. Essa questão está errada, primeiro porque a responsabilidade administrativa ela não é acumulada necessariamente com a judicial. As responsabilidades são estanques, autônomas, independentes, e aqui fala em CGU. O Estado do Rio de Janeiro não tem nada a ver com a Controladoria Geral da União. A CGU, é verdade, em âmbito federal, ela tem um papel de protagonismo. Ela tem competência concorrente para instaurar o processo administrativo de responsabilização e ela tem competência exclusiva para avocar processos já instaurados na via administrativa para aplicar a lei anticorrupção. Mas aqui, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a CGU, obviamente, não tem nenhuma competência e atribuição. A CGU é um órgão da administração federal. Então, a letra B está bem errada. Letra C, considerando a necessidade de identificação dos envolvidos na infração e obtenção de informações e documentos que comprovem o ilícito no processo administrativo de responsabilização, o secretário estadual poderá celebrar acordos de leniência com a empresa V, para que esta colabore efetivamente com as investigações. E se isto ocorrer, a administração poderá eximir a pessoa jurídica, empresa V, da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Está errada a parte final. Por enquanto, tudo certo. Pode celebrar acordo de leniência, o acordo de leniência vai afastar algumas sanções, vai atenuar outras sanções, mas uma coisa é certa: de acordo com a lei anticorrupção e até mesmo com seu decreto regulamentador, o decreto 8.420 de 2015,
sempre vai ter que haver o ressarcimento integral do dano. Mesmo que celebrado e cumprido o acordo de leniência, a pessoa jurídica envolvida tem que ressarcir integralmente o dano. Tá? Lembrando que a lei anticorrupção se aplica exclusivamente a pessoas jurídicas quando praticarem atos lesivos à administração. Elas podem até celebrar acordo de leniência para, repito, afastar ou atenuar algumas sanções, mas não para afastar o ressarcimento integral do dano. D de dado, a oferta de vantagem indevida a agente público é suficiente para caracterizar ato lesivo à administração pública, passível de responsabilização objetiva administrativa da pessoa jurídica empresa V, sendo aplicáveis como sanções no âmbito do processo administrativo de responsabilização, multa de 0,1% até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida, quando for possível sua estimação, e, segunda sanção, além dessa multa, publicação extraordinária da decisão condenatória. Perfeita questão, letra D, gabarito, está correta a letra D. Lembrando aqui que a simples oferta de vantagem já seria suficiente para caracterizar o ato como ato lesivo à administração. Como eu já tinha mencionado, o artigo 5º da Lei Anticorrupção prevê que essa oferta de vantagem já seria suficiente. Está perfeita a parte inicial. Depois fala em processo administrativo para responsabilizar de maneira objetiva a pessoa jurídica. É isso. A Lei Anticorrupção consagra a responsabilidade objetiva, tanto na via administrativa quanto na via judicial, responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas que atentarem contra a administração. E também está certa quando menciona as duas sanções que podem ser aplicadas na via administrativa. No âmbito do processo administrativo de responsabilização, que o decreto 8.420/2015 vai chamar de PAR, nesse processo administrativo de responsabilização podem ser aplicadas duas sanções. A multa, que tem esse limite de 0,1% a 20% do faturamento, e a publicação extraordinária. Essa publicação extraordinária é uma espécie de autoconfissão, não autoconfissão, mas autodivulgação da corrupção. A empresa é obrigada a disponibilizar no seu site, na sua sede, em jornal de grande circulação, de que ela foi condenada por um ato de corrupção. Olha que sanção gravíssima. Ela própria, entre aspas, vai queimar o seu próprio filme, entre aspas. Ela própria vai ter que divulgar que ela praticou um ato de corrupção. Isso vai, obviamente, denegrir a imagem da empresa. Isso é um dano, às vezes, irreparável, uma sanção gravíssima, mas pode ser aplicada no processo administrativo. Letra D de dados está correta. Mas só para fechar, a letra E, a oferta de vantagem devida a agente público é suficiente para caracterizar ato lesivo à administração pública, passível de responsabilização objetiva administrativa da pessoa jurídica empresa V. Por enquanto, tudo certo. Aí vem o erro agora. Sendo aplicável como sanção no âmbito do processo administrativo de responsabilização a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos. Na verdade, o erro está na parte final. No processo administrativo, como eu já mencionei, só podem ser aplicadas duas sanções: a multa e a publicação extraordinária da decisão condenatória. No processo judicial, e a ação vai ser proposta pelo Ministério Público ou por outros legitimados, na ação judicial você vai ter outras sanções que poderão ser aplicadas pelo magistrado. Lá na ação judicial, o magistrado vai aplicar, dentre outras sanções, a suspensão das atividades da pessoa jurídica, a dissolução compulsória da pessoa jurídica, o perdimento de bens e também essa sanção aqui de proibição de receber incentivos, subvenções, etc., no prazo de 1 ano a 5 anos. De modo que essa sanção ela só pode ser aplicada no processo judicial, ela não pode ser aplicada no processo administrativo. E é por isso que a questão está errada. Então, a questão 80, o gabarito é a letra D de dado. Bom, primeiro eu queria agradecer a minha internet por ter funcionado. Terceira tentativa do dia de gravação desse periscópio. Graças a Deus consegui gravar. Espero que todos tenham conseguido acompanhar bem essas questões, esses comentários que eu trouxe hoje. Para aqueles que fizeram a prova da magistratura, eu desejo muito, muito boa sorte.
Que vocês tenham sucesso e passem para a próxima fase e quem sabe amanhã virem magistrados. Não esqueçam aqui do professor. Quando forem comemorar, me digam que vocês vão comemorar, porque eu fico muito feliz quando vocês têm o sucesso, né? Eu costumo dizer que o professor ele se realiza com o sucesso dos seus alunos. Então, muito boa sorte para vocês que fizeram a prova da magistratura. Para aqueles que não fizeram a prova, espero que tenha servido como um treinamento para as futuras provas. Eu trouxe algumas críticas em relação a alguns enunciados, mas, na minha opinião, essa prova da magistratura foi bastante honesta, correta. O nível de exigência foi interessante. Não foi uma prova fácil, não foi uma prova muito difícil, foi uma prova no ponto, eu diria. Parabéns para aqueles que fizeram a prova. E repito, né, muito boa sorte para todos vocês. Para esses que estão fazendo a prova, boa sorte nas próximas fases. Para aqueles que vão fazer outras provas, nas próximas provas. Está vendo a pergunta em relação ao livro de administrativo? Pessoal, vai sair agora, em fevereiro. Na verdade, hoje. Coincidentemente, a pré-venda do livro Curso de Direito Administrativo, quarta edição 2016, a pré-venda começa hoje no site da editora GEM, Método Forense. Provavelmente o livro fisicamente vai ser entregue, vai ficar disponível já no início de março, mas a pré-venda começa hoje. Já está tudo atualizado, eu atualizei até com essas leis recentes que saíram em 2016. Atualizei no que toca ali anticorrupção com o decreto que saiu em 2015, o decreto 8.420. Está atualizado com as medidas provisórias que alteraram a desapropriação, a lei de desapropriação, e também medidas provisórias que alteraram recentemente outras normas. Está bem atualizado o livro. Espero que vocês gostem da quarta edição. Eu ampliei a quarta edição, coloquei novos tópicos, especialmente no primeiro capítulo. Espero que vocês gostem bastante desse manual na sua quarta edição. E novas questões para vocês treinarem também com gabarito. Também aproveitando aí o gancho, eu acabei de enviar para a editora o PDF, né, o final, já atualizado, com a quarta edição do Manual de Improbidade Administrativa. Eu fiz referência a esse livro hoje, escrito em coautoria com o professor Daniel Assunção, professor de Processo Civil de São Paulo, um dos maiores processualistas do Brasil. Nós já fizemos as atualizações, já mandamos para a editora, provavelmente em março teremos a quarta edição do Manual de Improbidade Administrativa. O livro de licitações e contratos administrativos, que está na quinta edição, está atualizado. Na verdade, isso é uma lei agora, de 2016, que fiz uma pequena alteração na dispensa de licitação, mas isso não desatualiza o livro. O livro de licitações e contratos administrativos está na quinta edição. Ele está com desconto bastante especial e eu vou divulgar esse desconto hoje nas minhas redes sociais. Um desconto que a editora GEM Forense Método deferiu, então eu vou fazer essa divulgação para quem tiver interesse no livro de licitações e contratos. Começa a fazer a divulgação hoje, tá certo? Bom, de resto, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado, Denise, obrigado, Rafaela. Rafaela, obrigado pelos gabaritos. Obrigado por você ter me acompanhado aí, colocando na tela os gabaritos. E obrigado a todos vocês. De alguma maneira eu não consegui responder a todos, por conta, enfim, de ter que ler as questões, falar sobre elas, mas eu peço desculpas, eu queria só agradecer a todos. Depois eu vou ver com calma esse vídeo e pode ter certeza que eu vou ficar muito agradecido por todas as mensagens de carinho que vocês mandaram, tá certo? Muito obrigado, boa sorte e até o próximo Periscope do Rafael Oliveira. Sucesso!